Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após o duelo contra o Atlético Paranaense. Vitória de virada de São Paulo por 2-1 no Morumbi. Dorival, boa noite. Duas coisas. Primeiro, que você analisasse a partida como um todo. E um detalhe, no minuto 36 do primeiro tempo, eu observei você conversando bastante com o Lucas, e não notei nenhuma mudança tática do São Paulo dali para frente no final da primeira etapa. Na sequência, você volta do intervalo com duas modificações, a saída do Luan e as entradas, pegando essas duas peças principais, a saída do Luan e a entrada do Rodriguinho, que depois faz a jogada que a gente viu o que acontece. O que você fez de análise ali naquele momento que precisava ser corrigido? Foi exatamente uma mudança de jogadores, de característica, que você conseguiria passar pela defesa do Atlético? Não, não é bem isso. O que nós estávamos era precipitando os momentos que tínhamos posse de bola. Em vez de trocarmos passes com mais velocidade, tentando fazer com que existisse um balanço das linhas de marcação do Atlético, nós não fazíamos. Teimosamente, nós insistíamos com passes por dentro, onde a equipe estava muito bem postada, a equipe do Atlético, bloqueando toda e qualquer possibilidade. E quando a bola chegasse, qualquer domínio que tivéssemos que escapasse meio metro a jogada, teria um contato, e esse contato, fatalmente, a bola espirraria para um lado para o outro, e a maioria das vezes estava caindo nos pés da equipe do Atlético, que estava explorando muito bem esse tipo de situação. A saída dos dois jogadores não foi basicamente em cima dessa condição. Ao contrário, é que eu queria povoar um pouco mais o nosso meio, tentarmos adiantar um pouco mais, em vez de volantes, com os meias, para que iniciássemos uma marcação um pouco mais forte nos homens que estavam tendo essa iniciação do Atlético. Eu acredito que tenha dado certo, os movimentos começaram a acontecer, começamos a atacar um pouco mais a última linha adversária. Um jogo muito difícil, um jogo à base de duelos, e como nós estávamos facilitando as coisas para o Atlético, nós procuramos essa mudança para ver se, num contexto todo, talvez ganhássemos um pouco mais de posse, e com essa posse, conseguindo movimentar um pouco mais as duas linhas de marcação da equipe adversária, nós pudéssemos infiltrar nos momentos certos e adequados. Eu acho que o objetivo maior foi alcançado, viramos o jogo. Depois disso, o jogo ficou muito franco, aberto tanto para um quanto para o outro lado. Muitos erros e proporcionando jogadas perigosas. Então, não é esse tipo de jogo que nós queremos e que será tudo aquilo que nós temos trabalhado ao longo desses 2 meses. Nós precisamos ter um pouco mais essa posse e, em cima da posse, uma paciência maior para que joguemos nos momentos adequados, tanto por dentro quanto por fora, mas buscando infiltrações de uma maneira mais segura, o que não vinha acontecendo. Então, basicamente, para mim, foi isso que se passou aí nos 90 minutos. Boa noite, professor. Você teve um intervalo importante, de 10 dias, foi o maior intervalo para trabalhar, um intervalo que você, desde que chegou, não tinha tido ainda. Pelo que foi trabalhado, você acha que o São Paulo produziu aquilo que poderia produzir? Produziu aquém das expectativas? O resultado foi melhor do que o desempenho? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, pela complexidade do jogo, eu fiquei satisfeito com o que eu vi. Foi um jogo brigado, disputado, assim sempre foi e sempre será com o Atlético. Nós sempre teremos jogos desse nível, jogos tanto aqui quanto lá na Arena. Eu não tenho dúvidas que serão jogos bem complicados para as duas equipes. Nós proporcionamos ao Atlético uma possibilidade muito clara de gols a partir do momento que errávamos os passes por dentro, forçávamos passes em demasia. Quando nós corrigimos isso, nós começamos a melhorar na partida. E quando fizemos a virada, é natural, o Atlético se expôs, nos deu possibilidades de contra-ataques. Alguns foram neutralizados com faltas técnicas,
o que nos tirou uma possibilidade real de chegarmos um pouco mais à frente, em condições de repente, podermos definir a partida. Eu acho que foi um grande jogo, um jogo bem disputado, bem jogado. Alguns erros de passe de ambas as equipes, mas isso é um fato natural para um jogo onde os duelos seriam cruciais e quem vencesse a maioria talvez tivesse aí um sucesso maior ao longo dos 90 minutos. Professor, boa noite. Essa é a segunda virada que o time tem, né, sob seu comando. A primeira foi, né, contra o Goiás no Campeonato Brasileiro. Quero saber se esse aspecto mental é uma das coisas que você mais valoriza dentro desse elenco, que é algo que, inclusive, treinadores passados já falavam sobre, né, essa capacidade mental desse elenco do São Paulo. E a minha segunda, se me permite, é falar sobre o Rodriguinho, né? O que ele tem te apresentado no dia a dia que fez você apostar nele, né, nesse intervalo, e ele ter sido tão importante para essa virada do São Paulo? Eu acho que isso daí é obrigação de quem comanda. Você está sempre mentalizando coisas boas, positivas, passando da mesma forma, mostrando para a sua equipe que a confiança é fator primordial para que você consiga uma recuperação, um equilíbrio e uma regularidade. Eu sempre primei muito por isso, eu sempre valorizei muito esse tipo de relação com os jogadores, com lisura, tentando apontar erros, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo acertos. Com relação ao Rodrigo, ele vem evoluindo, ele vem crescendo desde o momento que eu aqui cheguei, quando ele se recuperou da lesão que o mantinha dentro do DMI nos primeiros 10, 15 dias da nossa chegada. Após isso, ele foi uma grata surpresa no dia a dia, vem buscando uma evolução, está tendo a paciência necessária para entrar em momentos oportunos e sempre entrando com muita força. É isso que nós queremos dele. Daqui a pouco, com certeza, ele vai ter aí possibilidades de jogos em sequência e, de repente, uma condição ainda maior de poder mostrar as suas melhores condições. Dorival, queria que você falasse um pouquinho do Caleri, né? Esse ano tem 7 gols, mas está numa fase que dá muitas assistências também. Por mais que, às vezes, não coloque a bola na rede, mas está servindo muito os outros jogadores. O que você acha dessa fase dele servindo também? Eu acho que uma equipe ela se forma dessa maneira. Tem momentos que você passa a servir e tem momentos que você se aproveita das situações que são criadas. Ele é um jogador que está participando diretamente da maioria dos nossos gols, de repente concluindo ou não, tem sido muito importante. É um cara que luta o tempo todo. Quando existe uma aproximação maior dos nossos homens de meio e de ponta, acontecem coisas muito positivas nos diálogos com ele, e isso tem sido importante porque nós temos encontrado alguns gols que têm nos dado aí uma ótima possibilidade. Espero que ele continue crescendo, melhorando, evoluindo. Eu acho que esse é o objetivo e o Caleri está trabalhando muito para poder continuar se destacando dessa forma. Dorival, boa noite. O Gabi Neves é um jogador que vem crescendo bastante sob o seu comando. Hoje fez até gol. Queria que você falasse um pouco sobre sua escolha por ele, o que ele te entrega em campo. E ele é um cara que é assumidamente tímido, né? Em uma única entrevista, talvez, que ele tenha dado, ele falou que ele é muito tímido. Como é lidar, como você lida com jogadores introvertidos assim no vestiário? Como é motivar esses jogadores? Obrigado. Acho que a evolução dele é clara também, está todo mundo acompanhando. É um jogador que tem uma técnica apurada, qualidade de passe, tem uma boa aproximação à área. Hoje foi muito feliz na conclusão que teve. Um dos primeiros jogos que ele faz, assim, que eu deixo quase que 90 minutos em campo, e isso, para nós, tem sido especial, porque ele vem num processo de evolução gradativo, vem crescendo e se mantendo um pouco mais dentro de campo, que tem sido importante. Ainda precisa, ele sabe muito bem. Eu acredito que o período que ele tenha ficado afastado também tirou um pouco dessa dinâmica, né, que ele sempre apresentou, e agora ele vem ganhando novamente. Eu acho que é uma questão de tempo aí para que ele se estabilize de uma vez por todas e consiga fazer uma sequência de
de jogos. Eu acho que ele está trabalhando também com muita intensidade para que possa alcançar esse momento. Dorival, boa noite, parabéns pelo jogo. Luca Dutra, do Bate Fundo Esportivo. Nos últimos dias, alguns veículos divulgaram que o São Paulo estaria interessado em alguns jogadores, como o Savarino, do Real Salt Lake, e o próprio Eric, atual jogador atacante do Ceará. Eu queria saber se você puder informar se o São Paulo estaria interessado nesses dois jogadores, ou se não for esses dois jogadores, se o São Paulo se interessa por um atacante com essas características de velocidade e criação. Obrigado. Eu acho que o São Paulo tem que estar atento ao mercado, tem que buscar sempre estar melhorando o seu grupo. Eu acho que é um fato natural, é um movimento natural de todas as equipes do futebol brasileiro. Especificamente, eu não vou falar de nenhum jogador, porque existem muitas especulações em cima. Eu volto a dizer que a minha obrigação é trabalhar com aqueles que aqui estão, valorizá-los e tentar melhorá-los o máximo possível. E é esse o objetivo, é com isso que nós estamos tentando nos manter e buscar aí uma evolução do grupo de um modo geral. Ficamos, pela primeira vez, aí tivemos 10 dias de trabalhos, treinamentos. Eu não tenho dúvidas que foi um período muito bem aproveitado e os resultados, de repente, possam vir a acontecer a partir dessa segunda rodada para frente, onde talvez encontremos aí um maior equilíbrio e uma regularidade que volte a fazer com que a equipe tenha aquele bom início que acabou tendo na nossa chegada. Dorival, boa noite. Depois desses 10 dias de trabalho, dá para ter uma ideia melhor de em que estágio o Pato está, de repente fazer uma previsão de estreia para ele? Eu não vou passar uma previsão para que não coloque uma pressão excessiva. Eu acho que nós estamos acompanhando o trabalho, ele tem feito todos os dias um pouco a mais do que todo mundo. É questão de tempo, o período que ele ficou afastado foi muito longo, um período grande, e é natural que tire um pouco das condições do atleta, que vão sendo ganhas com o passar de treinamentos e jogos. Como os jogos têm exigido demais e ainda um pouco cedo para que ele esteja em totais condições, eu prefiro aguardar um pouco. Isso muda muito de semana a semana. De repente, daqui a pouco, eu posso estar falando que pode vir a acontecer a primeira convocação dele. Mas eu acho que nós temos que trabalhar com cautela e não colocarmos uma pressão excessiva, darmos tempo para que ele possa buscar a sua recuperação normal. Dorival, o Esporte Espetacular está produzindo uma reportagem sobre essa situação do técnico da seleção brasileira. Estamos ouvindo alguns técnicos nessa rodada. Queria saber a sua opinião, de o que você acha de se ficar por isso mesmo, a CBF esperar um ano até um ano e meio pelo Carlo Ancelotti. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que nós temos que ter tranquilidade, que o presidente tenha também essa mesma condição para poder definir o que for melhor para a seleção. Se ele foi colocado lá é porque ele tem competência, e as pessoas agora aguardem as definições que possam acontecer. Eu já expus o que eu penso em relação à seleção brasileira, não gostaria de falar novamente, mas eu acho que ele tem que ter tranquilidade para poder definir o que for melhor para a nossa entidade e para a nossa seleção. Eu confio muito que voltemos a ter aí um profissional tão capacitado quanto foi o Tite nos anos que esteve e o belo trabalho que ele deixou. Hoje, analisando os resultados, nós podemos ver tudo aquilo que foi alcançado, apenas 2 Copas do Mundo. Todo o trabalho é feito baseado naturalmente nas Copas, mas o trabalho do Tite não pode ser desprezado em momento nenhum, porque foi um profissional que deixou um legado dentro da seleção, eu tenho certeza disso, e, de repente, que um próximo profissional possa aproveitar da melhor forma possível tudo aquilo que foi plantado nesses últimos 6 anos. Encerramos, então, com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.